Como não repetir os mesmos erros que as gerações passadas? Há uma canção secular que diz: a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A indignação do autor era justamente no fato de repetir as mesmas histórias, os mesmos erros que as gerações que passaram. O povo de Israel viveu, sim, uma sucessão de erros repetitivos. O Salmo 78 é um convite do salmista Asaf a entendermos a história, tudo aquilo que o Senhor fez a cada uma das gerações. Como vale a pena confiar no Senhor e qual é o preço da desobediência. Se tem algo que temos falhado, é em comunicar às próximas gerações aquilo que foram as nossas experiências com Deus, contarmos boas histórias aos nossos filhos. Mas a minha pergunta para você é: você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria ter a sua presença neste momento devocional. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia, abrir no Salmo 78 e vamos entender, à luz do Salmo de Asaf, como eu e você podemos não repetir os erros das gerações passadas e comunicar de uma forma muito mais assertiva para as gerações futuras aquelas nossas experiências que os façam, então, não cometer os mesmos erros que eu e você cometemos. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, o referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. O salmista inicia convocando todos a prestarem atenção às suas palavras. Neste convite solene, a atenção é extremamente importante. Ele diz que falará por meio de enigmas e parábolas. Tem uns 72 versos aqui, e ele começa a deixar claro que não vai deixar encoberto às gerações futuras aquilo que vivenciou as gerações passadas. A ideia é abrir a história e mostrar como Deus foi um Deus de provisão, cuidado e amor para com o seu povo, e como o povo de Deus, por vezes, foi infiel, rebelde, desobediente ao Senhor. Falando sobre os erros das gerações passadas e como Deus poupou e cuidou dessas gerações, ele entende que estaria trazendo para a geração vindoura benefícios. E eu creio de verdade que se tem uma lição a ser extraída desse salmo é que eu e você precisamos comunicar às próximas gerações aquilo que Deus tem feito em nossa história. Se hoje nós estamos de posse dessas Sagradas Escrituras, foi porque um dia, por meio da tradição oral, o povo passou a comunicar aos seus filhos as suas experiências com Deus. Passaram a testemunhar contando histórias, e essas histórias ficavam entranhadas na memória e no coração daquele povo. Essas histórias foram massificadas e um dia se tornaram livres. Até hoje nós lemos e contamos e cantamos essas histórias. O que tem se perdido no nosso tempo é essa capacidade de comunicação entre as gerações. Eu cresci num ambiente onde muitos adultos comunicavam verdades extremamente importantes para a minha história. Minha mãe contando histórias bíblicas, o meu pai contando várias histórias vivenciadas ao longo da sua vida, a minha avó contando suas histórias de criança e a sua forma de evangelizar e ganhar pessoas para Cristo. Essas histórias impactaram o rumo da minha vida. E talvez seja justamente nessa parte que hoje a nossa geração tem errado. A gente parou de comunicar às gerações aquilo que foi a nossa experiência de vida com Deus.
paramos de testemunhar e falar dos grandes feitos do Senhor. Nos preocupamos em falar com a nossa geração e esquecemos de comunicar a geração que haverá de vir. Aqui na igreja onde eu pastoreio, temos o hábito de uma geração cuidar de outra geração. Esse ambiente de cuidado e testemunho faz com que as gerações que estão vindo encontrem referências e inspirações. O que tem nos faltado nesta era são pessoas que sejam padrão. Assim como Paulo falou a Timóteo, pedindo para que ele se tornasse padrão dos fiéis, nos nossos dias faltam pessoas que realmente sejam essa fonte de inspiração e essa referência. E o Salmo 78 surge ecoando em nosso coração, nos convidando a partilhar com esta próxima geração aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. O salmista fala sobre os erros de seus pais, mas fala muito mais sobre aquilo que Deus fez. Este salmo é uma história de como Deus redimiu o povo, tirando da terra do Egito e conduzindo, transformando em uma grande nação. Como esse povo prosperou enquanto andou nos caminhos do Senhor de forma obediente. E como esse povo fracassou à medida que se distanciava do próprio Deus. O convite do Salmo é justamente para que hoje eu e você possamos nos voltar completamente ao Senhor, a uma vida de fidelidade, obediência à sua voz. Ele fala dos grandes feitos do Senhor com uma alegria enorme no seu coração, deixando de testemunho para a próxima geração que é possível viver os mesmos feitos e coisas ainda maiores, desde que eu e você aprendamos a arte da fidelidade, da lealdade, do temor, da obediência ao Senhor. Esse salmo nos traz inúmeros valores que devem ser transmitidos às próximas gerações. E tem alguns que são indispensáveis. Olha o que nos diz o verso 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Aqui nós encontramos 4 ações para não repetirmos. 4 erros que foram vivenciados no passado que não podem fazer parte da minha e da sua história. O primeiro deles é a obstinação. Sabe quando a gente coloca uma coisa na cabeça e não tem quem tire? Você conhece alguém que é cabeça dura, que está errando e não importa quem fale, não importa como você prove, esta pessoa continua vivendo o mesmo erro. A obstinação nos impossibilita de mudança de rota, de mudança de mentalidade, de metanoia, de conversão. O que nos falta seja talvez tirar esse peso obstinado do coração para que Deus possa conduzir o nosso rumo. O segundo é a rebeldia. É se contrapor ao evangelho, à vontade do Senhor, é viver inclinado pela carne. A vida de inclinação à carne é uma vida de pura rebeldia. O texto nos fala que o coração de seus pais era um coração inconstante. Essa seria a terceira lição para que eu e você não venhamos a repetir. Nos falta perseverança. Nos falta determinação em continuar, constância. Quantas vezes a procrastinação toma conta do nosso coração e valores, hábitos e tantas coisas importantes são deixadas para trás. Aí depois percebemos que erramos e tentando recomeçar tudo, batalhamos, mas daqui a pouco caímos de novo e vai nesse zigue-zague. A vida se torna uma eterna montanha-russa cheia de altos e baixos. Não tem outra coisa a não ser cair no quarto erro, a infidelidade. O texto fala sobre não ser obstinado, não ser rebelde, não ser inconstante, porque tudo isso acarreta na infidelidade, na falta de compromisso, na falta de lealdade, na falta de companheirismo, de cumplicidade. Simplesmente aquelas pessoas agiam de forma leviana para com o próprio Deus. Faziam do seu estômago, do seu umbigo, o seu próprio Deus. Viviam na idolatria. Abandonavam constantemente o Senhor. E talvez, se eu e você não queremos repetir os mesmos erros dos nossos pais, precisamos entender esses 4 elementos e ter uma vida diferente. No lugar da obstinação, que tal um coração servo, atento àquilo que o Senhor tem para falar? No lugar da rebeldia, a obediência. No lugar da inconstância, a perseverança. No lugar da infidelidade, a dependência completa do Senhor. Se eu e você vivermos dessa forma, com certeza não cairemos nos mesmos erros dos nossos pais, das gerações que passaram. Mas deixa eu te falar,
mesmo que em algum momento eu e você venhamos a tropeçar. O que esse salmo nos fala a partir de então é sobre um Deus que fez grandes feitos, milagres, um Deus que agiu de forma poderosa para cuidar de uma geração que muitas vezes se voltava contra ele. Eu creio que esse Deus continua agindo em nosso favor. Ele continua trabalhando em nosso coração, mesmo quando somos rebeldes, obstinados, inconstantes, infiéis. Ele permanece sendo fiel, ele não pode negar a si mesmo. Ele continua vindo em nossa direção, nos promovendo milagres, curas, transformações. O seu poder não nos é negado. Por isso, o meu convite hoje é duplo. Viva essa vida que está sendo proclamada aqui e comunique às próximas gerações aquilo que Deus tem feito na tua história, aquilo que Ele tem feito através da história. Vamos falar com o Senhor? Pai bondoso e querido, te agradecemos porque essa palavra chegou ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, porque ela nos ensina a uma vida de obediência, de perseverança, de lealdade a Ti. E nos garante, ó Pai, que a Tua fidelidade, bondade e milagres nos acompanharão. Ó Deus, nos ajuda a comunicar às gerações que estão surgindo o Teu poder e a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a fazê-los se desenvolver para que possamos, ó Pai, ter uma geração saudável, uma geração santa, uma geração que vive os Teus propósitos para a Tua glória. Ó Pai, abençoa os Teus servos e servas nessa hora, que consigam comunicar aos seus filhos e netos a relevância dessa palavra, e que essas famílias sejam abençoadas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã às 21h30.